gente está navegando agora pelo Rio Amazonas. Forma muitas memórias ao longo da nossa vida profissional, né? A gente acaba tendo muita história para contar. Exato. Seja de sala de aula, seja da experiência de vivência, né? Isso acaba aproximando também muito nós profissionais da área. A gente tem muito o que compartilhar muitas vezes, né? No caso aí você, nós tivemos esse impacto, né, de sermos professoras e termos muita coisa para conversar. E você é uma visitante praticamente, né, dessa nossa região amazônica, né? Eu tenho uma paixão hoje pelo Pará. Até porque, tendo sala de aula com as crianças, eu tive esse contato com eles, com a parte da história também. E aí, antigamente, a gente sabia que os livros vinham muito a história, não regional, mas a história do Brasil, que chegavam nos livros pra gente. E aí eu me deparei com essa realidade aqui, ao entrar em sala de aula com eles, na parte de história, que eles não conheciam nada. E aí eu fui buscar. E a gente tem uma fonte histórica que eu nem sei te dizer, de confirmar se ainda existe, que são as revistas Ver o Pará. São maravilhosas, contam a história, tanto da geografia quanto da história do nosso estado. Na época eu adquiri essas revistas e fui trabalhar com elas em sala. Conhecia como a cabanagem que tu citaste, foi maravilhoso saber como foi que se deu naquela época. E Batista Campo foi assim, ele era um cônego e como tal ele foi um revolucionário da época porque ele liderou os cabanos. E foi muito legal descobrir que ele foi amarrado na boca de um canhão antes de ser deportado lá para o Rio de Janeiro por causa dos pensamentos dele em favor da cabanagem. Explica para nós leigos o que é a cabanagem. A cabanagem foi um movimento como a balaiada, a sabinada e a farroupilha no Brasil, que não aceitavam o império de Dom Pedro I. Então essas províncias na época, elas não queriam se tornar independentes de Portugal. Que foi o que aconteceu, eles se rebelaram e Dom Pedro I enviou pessoas, naquela época as embarcações, para irem até essa província conversar e fazê-los aceitá-lo como imperador do Brasil, que foi o nosso primeiro imperador de fato, né, do Brasil. E a nossa resistência aqui, ela tinha sido grande nessa época, né? E a revolta por não aceitar, por não querer. Nós tivemos um episódio que foi o mais sinistro chamado na época da nossa história aqui no Pará, que se chamou o episódio Briga de Palhaço. Ele era um barco, um navio grande, e nessa época, como só tinha este grande navio na Baía do Guajará, foram aprisionados muitos revoltosos. E esses revoltosos, depois de estarem no porão do navio, foram jogados cal virgem em cima deles e trancados. Falta de luz, umidade. Então a pele deles foi sendo rasgada. Quantas homens? Mais de 200 pessoas. E apenas um sobreviveu para contar essa história. Um sobreviveu. E esse episódio ele é considerado um marco negro na história do nosso estado aqui. Mas as revoltas ainda existem até hoje, a resistência ainda insiste até hoje, né? Nós tivemos também a ditadura, tivemos a redemocratização do nosso país. Então eu digo assim que a gente é sempre muito persistente pela liberdade, de alguma forma, né? O povo precisa ser persistente e acreditar na liberdade, que é um coletivo. Quando ela se torna pessoal, para mim não existe liberdade, né? E na verdade, onde você formou? Pois é, o meu nome na verdade é como eu digo assim, é um livro, que é enorme. Meu nome é Maria do Socorro Nery de Matos Peixeira. É peixe mesmo. Essa é uma herança do meu marido, que é português. A família dele é portuguesa. Vieram para cá o bisavô dele, começando por Santarém, veio de Beijós, de Portugal, e trouxe a família para cá, saindo de Portugal, parou em Santarém, e só de Santarém migraram para Belém. E lá foi ele que já se estabeleceu a família.
Eu conheci diferente, já conheci aqui em Almerim. Casei com ele com 17 anos. Muito jovem. Eu, na verdade, viajei e voltei casada. Nós viajamos para um jogo de futebol e ele disse assim, quer casar comigo? Eu disse, quero. E aí a gente casou, quando voltamos foi com a certidão na bolsa. E foi uma aventura que já tem 36 anos. Então, deu certo, né? Deu certo. E eu me formei inicialmente em 88 como professora magistério, na época no ensino médio, em Almerim. Aí depois fui para Monte Dourado, que lá eu trabalhei no Projeto Jari, na Fundação Educacional do Jari. Foi a minha primeira experiência profissional e foi assim, o início de tudo, foi quem me deu uma base. E só em 92 eu fui para Belém com ele. Fui ter a minha primeira filha lá. E lá fiquei novamente. Eu voltei a estudar depois dos filhos grandes, que já podiam dar conta de si, né? Porque a gente precisa que eles deem conta o mínimo possível. E aí eu fui trabalhar e estudar. Me formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação em gestão escolar. E eu sinto falta ainda dessas referências muito nossas, porque a gente trabalha com autores estrangeiros como sendo referências na nossa formação. Mas quando a gente se depara na sala de aula, a realidade é muito diferente. A teoria nem sempre condiz com a nossa prática. E às vezes é complicado a gente administrar as coisas quando você não tem o conhecimento que você precisa. Exato. E como que você fez seu projeto pedagógico a partir desse referencial que não era regional, que não trazia toda essa diversidade da amazônica para a sala de aula, que não trazia toda essa pluralidade cultural? Como que você percebia isso? Como que você fez para lidar com isso? A gente, na verdade, tem que fazer, como a gente diz, um jogo de cintura. Para começar, o professor nunca pode deixar de ser também um pesquisador. Né? A gente precisa sempre estar buscando informações. A nossa região amazônica, hoje, a gente já consegue encontrar coisas a respeito escritas, né? Como tem um livro do Benedito Monteiro, que é um livro maravilhoso, enorme, de uma capa amarela linda, né? E tem muita coisa lá. Aí nós tivemos uma editora, fora a Ver o Pará, que tem um material incrível também. Alguns livros que foram escritos didaticamente para a sala de aula, como o Estado do Pará. Isso é uma fonte que, digamos assim, me ajudou com a prática de sala de aula e conhecer mais o Estado para aplicar na sala de aula com as crianças. Porque a gente diz assim, a gente só ama aquilo que conhece. A Bíblia diz, ensina a gente para isso, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Como é que eu vou amar o meu Estado se eu não conheço? Aí eu vou continuar admirando Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por tudo que eles mostram. Mas quando a gente começa a conhecer, a buscar conhecer de fato, a viver o que nós temos no nosso estado, nossa, é um encantamento. Porque acaba sendo um encantamento que você passa a ter com aquela região. Eu não sou paraense, sou maranhense, mas eu sou encantada pelo Pará. Preciso saber o que é o Brasil. Senão a cultura americana toma conta da gente, né? Então, digamos assim, eu vou falar sobre a geografia do Brasil. Eu separo um pedacinho e vou falar sobre a geografia do meu estado. Regional, é importante, para que eles saibam que o nosso clima é diferente do clima de lá. Que as nossas florestas são diferentes de tudo. Português. Português eu dou sempre uma pauta para os textos regionais. As nossas lendas, que são riquíssimas e maravilhosas. E a língua também, porque a não tem língua. Então, tem que ter um pontinho nosso sempre nesse contexto nacional. E que outras línguas você fala aqui, além do português? Eu não falo nenhuma. Eu entendo. Não, mais um pouco, as comunidades. Aqui a gente tem as línguas indígenas. Então a gente tem a Tupi-Guarani, temos a dos Mundurucus. Conforme as aldeias, eles têm os dialetos. Hoje nós temos professores que se capacitam para a educação indígena.
professores que são capacitados para trabalhar com essas nações. Quem são eles? Normalmente, eles pertencem à própria aldeia, que estudam a pedagogia para ensinar e continuar com a cultura da sua aldeia. Por isso que a gente tem as cotas dos indígenas, dos pardos, e isso diz assim, isso é uma exclusão. Não considero como exclusão, eu considero como uma inclusão. Se antigamente chegavam professores, digamos, como eu, numa aldeia indígena, para ensinar o que não era de fato interessante para eles, por que que esses indígenas que estão lá querendo aprender e que vieram para a cidade não retornam para sua comunidade? Isso facilitou também essa questão deles em terem uma interação maior com a sociedade. Eu achei muito legal. Não é exclusão, é inclusão para mim. Apesar de que até hoje o sistema de cotas ainda é bem criticado no nosso Brasil. E a questão da cabanagem, retomando essa ideia. Quando a escola cabana teve um processo aqui em Belém, no governo do Edmilson Rodrigues, 96 mais ou menos, 1996, foi o projeto de todas as escolas municipais, a escola cabana, que seria basicamente essa questão de trabalhar a socialização, a redemocratização do ensino na nossa capital, basicamente. E tinha uma linha pedagógica tipo Paulo Freire, progressista, né? Que valorizava muito o saber com o que a gente precisava, digamos assim, descobrir ainda. Porque ela foi o norte justamente nessa questão da... Como é que eu posso falar? Não é a democratização, que seria a palavra, mas nesse reconhecer-se. Reconhecer-se. Eu acho que eu ainda tenho até hoje essa apostila sobre a escola cabana. Mas foi basicamente municipal o movimento que houve em todas as escolas. A COP30, ela é um movimento, digamos assim, de preservação do que é nosso, né? Uma conscientização do que a gente precisa realmente ter o cuidado que é a nossa casa comum. Né? A gente sabe disso, mas a conscientização do nosso povo ainda não alcançou essa perspectiva. Mesmo em Belém, a gente vendo todo esse movimento digamos assim, de reestruturação da cidade para receber, mas o povo parece que ainda não caiu em si da importância da mensagem principal desse movimento. Eu acho que está muito distante ainda. Parece assim que é um evento que vai acontecer nesse período, vai passar, enquanto não é esse o propósito. Na verdade, o propósito dela é realmente conscientizar o povo, é realmente levar a uma mudança de comportamento de cada um, porque tem que começar em cada um de nós para que essa mudança no mundo ocorra. Se eu disser assim, vou mudar, mas a mudança começa aonde? Primeiro em mim. Eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, para que o outro também comece a ver, a perceber e seguir. Mas se isso não acontecer, eu pego o papelzinho e jogo no chão. O outro vem e joga também, o outro vem e joga também. Esse ano, né? Então, é isso que eu te falo. Se eu não cuido do que é meu, eu vou esperar que o outro cuide. Então, eu preciso ter essa consciência de que começa em mim esse cuidado. E esse cuidado, ele tem que alcançar a todos. Minimamente. Porque quando esse alcance minimamente ocorre, as coisas realmente mudam. A gente percebe uma mudança coletiva. Bom, eu adorei a conversa. A gente vai longe, hein?